Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso Criando um Interpretador, uma jornada com a linguagem LOX. Meu nome é Lutero e eu vou estar ministrando essa aula aqui para vocês, certo? Sempre relembrando que todo esse nosso conteúdo ele é baseado no livro Craft Interpreters, do Robert Nistrom, que está disponível online de forma gratuita para quem desejar consultar, certo? Bom, nesta aula nós vamos estar falando sobre instruções, declarações de estado. Até o momento, o nosso interpretador consegue apenas avaliar expressões é, que vão sempre produzir algum valor, certo? Então, nessas aulas, a gente vai introduzir as instruções, os statements, que produzem efeitos e não apenas valores, certo? Além disso, a gente também vai dar memória ao nosso interpretador, então a gente vai adicionar o suporte para variáveis, certo? E, por fim, a gente vai adicionar os princípios da questão de blocos de código, né? Toda a ideia de escopos, tanto locais quanto também globais, que estão atrelados à questão da memória para que a gente consiga guardar as variáveis. Bem, então, uma diferença fundamental que nós precisamos abordar é a diferença de valor e efeito. Então, as expressões, que é aquilo que o nosso interpretador até o momento faz, né, consegue, no caso, executar, elas vão avaliar sempre para algum valor. Então, nas expressões a gente vai sempre esperar que algum valor seja gerado, certo? Então, quando a gente tem uma soma, uma expressão aritmética, né? Ou quando nós temos a concatenação de uma string, ou quando nós temos a comparação de um valor com outro, a gente está sempre esperando um valor, seja um número, seja uma string, seja um tipo booleano, certo? Enquanto que as instruções, elas vão produzir um efeito colateral. Então, elas não vão necessariamente resultar um valor como resultado. Elas vão resultar alguma coisa acontecendo. Então, quando a gente tem, por exemplo, print alguma coisa, a gente não tem um valor sendo gerado. A gente tem uma ação, um efeito colateral, que no caso é imprimir, né, aquele valor na tela. Ou quando a gente tem a declaração de uma variável, a gente vai ter que vai ser criado na memória aquela variável e ela vai armazenar aquele valor. Então, isso não é isso não gera um valor. Isso não avalia. Quando isso é avaliado, né? Quando o nosso interpretador ele vai executar essa instrução, ele não vai avaliar um valor. Ele vai realmente produzir um novo efeito. E o programa em LOX ele vai ser uma sequência de instruções. E é justamente com essa ideia de que um programa em LOX é uma sequência de instruções que a gente vai ter a produção de uma nova gramática para a gente. Então, essa nossa nova gramática ela vai ter suporte a dois tipos simples de instrução. As instruções de impressão, que no caso seria o nosso print, né? E as instruções de expressão. Então, a nossa nova gramática vai ter uma nova regra inicial, que é que todo programa é uma quantidade que pode ser zero ou mais uma quantidade infinita de statements, certo? Seguidos de no final um end of file, certo? Esse end of file aí é aquela mesma ideia que a gente tinha falado lá no nosso scanner, né? É só para dar uma ajuda de fato para a gente, certo? E aí, esse statement, né? Essa regra statement pode gerar tanto um expression statement quanto um print statement. E aí o expression statement já vai para aquela nossa parte do expression, tudo normal, como a gente já tinha feito, certo? E o nosso print statement, ele vai ser o print, né? No caso a palavra-chave print, que no caso é um terminal, que está entre aspas, e depois uma expressão de fato, certo? Então agora é necessário também que a gente adicione sempre um ponto e vírgula após cada uma das expressões, certo? Isso é algo que vai agora finalmente ajudar com que a gente consiga processar, né, com a nossa gramática, com o nosso interpretador, várias expressões, várias instruções por programa. Então agora o nosso interpretador ele já não vai mais só receber lá uma expressão e vai mostrar lá na tela. Não é mais assim que funciona. Agora a gente vai, de fato, quando a gente quiser mostrar alguma coisa na tela,
a gente precisa usar a função print, certo? A instrução print, né? Função não, a instrução print, certo? E aí, dessa forma, a gente vai, de fato, estar gerando uma ação, gerando algum efeito colateral com o nosso programa. Como nós temos novas classes, novas regras na nossa gramática, a gente vai ter agora também um novo conjunto de classes para representar, no caso, as nossas instruções, certo? Então, a gente vai ter uma nova classe abstrata base, que é a classe abstrata base STMT, Statement, certo? E ela vai conter, de fato, as nossas classes que representam as instruções. Então, a gente vai ter, a princípio, duas, certo? A expression e a print, certo? Para representar exatamente aquela nossa ideia que a gente já tinha visto na nossa gramática, certo? De expression, no caso, a expression, né? A regra expression vai, de fato, ir para a nossa parte de expressão, que a gente já tem aquelas as nossas classes da ST, enfim. Então, esse aí é o código que a gente deveria alterar dentro daquela nossa ferramenta, né, da Generate AST, para que seja gerado esse novo tipo de classes para guardar, para ajudar a armazenar os nossos valores, certo? O nosso código, né, de fato. E agora a gente precisa também adaptar o nosso parser para que a gente, de fato, lide agora com instruções, certo? Então, como a expressão é um tipo de instrução, a gente percebe que a instrução é algo que está mais acima, de fato, do que a expressão. Por isso, a nossa classe de entrada, né, do parser, no caso, agora ela vai retornar uma lista de instruções, certo? E não apenas agora uma expressão ou uma lista de expressões, enfim. E aí, a gente vai também chamar essa nossa nova função statements, certo? Também a gente tem que adicionar um import do ArrayList, certo? Coisa que a gente agora está utilizando esse nosso arquivo, né, que contém a classe do parser. Então, aquela nossa função statement, ela vai verificar se ele vê um print, certo? Um token de print. Se ele vê um token de print, ele vai chamar essa função print statement. Se não, ele vai para a função expression statement, né? Por enquanto, esses são os dois únicos tipos de instruções, né, de statements que a gente pode ter. E dentro de print statement, a gente vai, de fato, avaliar a expressão que tem do print, né? Vai consumir nosso ponto e vírgula, que a gente espera que ele exista, né? A gente espera que esse ponto e vírgula ele esteja presente, senão a gente vai lançar esse erro, né? Aquele mesmo erro lá que a função consume, ela gera. E a gente vai, como nós estamos aqui na nossa parte, né, do parque, da construção da árvore, a gente vai retornar esse novo nó como sendo um nó de print. E aí nós temos também o expression statement, que vai justamente consumir aquela nossa expressão, né, e também verificar se nós temos aquele nosso ponto e vírgula após a expressão. E aí, para justamente consumir a expressão, né, para verificar a expressão, vai chamar aquele nosso mesmo conjunto de regras, né, a partir do expression que a gente já tinha. O nosso interpretador também precisa alterar, certo? Ele precisa executar instruções, né? Então, ele vai implementar a interface do visitor, só que de statement agora, certo? E ele vai implementar essa instrução, essa interface, com o tipo void, certo? Que é de fato daquele retorno void, né? De quando a gente não tem nenhum retorno na função, porque a ideia é justamente daquela que a gente expressou, de que instruções, né? Statements, eles não geram um valor. Então a gente não precisa que as funções retornem nada, porque de fato um valor não é gerado por essas funções, certo? A nossa função de entrada, né, também agora vai receber, né, agora uma lista de statements, certo? E para cada um desses statements, ela vai chamar essa função auxiliar execute, certo? Que é de fato muito semelhante àquela nossa função
que era o evaluate que nós tínhamos e nós ainda temos, né, para as expressões, certo? A diferença é que o execute vai ser uma função já mais voltada para os statements, enquanto que o evaluate era para expressões. Então, aqui nós temos a implementação dos nossos métodos visit para aqueles dois tipos de instruções que a gente tinha, o expression statement, que vai fazer justamente a avaliação do resultado, chamando a função evaluate, e depois vai descartar esse resultado, né? Porque estamos falando aqui de instruções, mais uma vez, instruções não geram um valor, certo? E a nosso método print, o visit print, né? A visitação das instruções de print, a gente vai fazer a avaliação do resultado da expressão, a avaliação da expressão, e depois a gente vai printar justamente esse resultado na nossa tela, justamente utilizando aquele nosso método stringify que a gente tinha feito na aula passada. E para finalizar, a gente dentro dessa nossa classe, né, do interpreter, a gente vai alterar, certo? Informar, no caso, ao Java que a gente está utilizando uma lista agora. E na nossa classe locks, a gente vai alterar o nosso método run para que ele agora também lide com uma lista de statements ao invés de uma expression ou de uma lista de expressions, certo? Bom, e agora nós vamos de fato adicionar ao nosso interpretador uma memória para que ele consiga armazenar as variáveis, né, que a gente tanto tem falado de certa forma. Então, a nossa linguagem ela já executa tarefas, certo? Então ela já tem o nosso print, certo? Mas a gente não consegue guardar variáveis. Então, a princípio a gente vai estar lidando apenas com variáveis globais, já que a gente ainda não tratou de escopo, certo? Mas, eventualmente, a gente vai também adicionar essa ideia de escopo dentro do nosso interpretador, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa nova gramática, ok? A gente vai agora ter uma regra que vai estar acima de statement, certo? Que vai ser a nossa regra declaration, certo? Então, o programa agora vai ser uma lista de declarações, certo? E uma declaração pode ser ou uma declaração de uma variável ou um statement de fato, e aí volta para aquilo que a gente já estava. E a nossa regra de declaração de variável vai exigir que a gente tenha o literal, né, o terminal, né, que vai ser var, aí o identifier, que seria o identificador, o nome da variável, certo? E pode ou não ter, certo? Expressado por aquele nosso interrogação ali, pode ter já de fato uma atribuição. A princípio pode ter o igual, né, como um terminal, e aí uma expressão, né, um expression, para que seria, no caso, de fato, o valor que a gente quer que essa variável assuma, certo? Também é alterado a nossa regra primary para que também a gente possa gerar nela o identificador, né, o identifier, que seria a situação de quando a gente quer se referir a uma variável. Quando a gente quer chamar o nome de uma variável, a gente chama a geração disso nessa regra primary através dessa nossa nova regra, né, que a gente pode gerar, que é o identifier. E aí, quando a gente olha para essa nossa nova gramática, pode surgir uma pergunta de por que a gente criou uma regra, né? Porque a gente só não considerou que a declaração é um statement, e a gente tem ali em statement, a gente teria expression statement, print statement e o var declaration, ou var statement, enfim, por aí vai, certo? Então, por que a gente de fato criou uma regra acima para justamente abarcar a declaration, certo? Então, é basicamente por causa que a gente existe essa distinção entre o que é uma instrução e o que é uma declaração. Então, uma instrução, né, um statement, como a gente falou, vai produzir um efeito colateral, vai executar uma ação. Enquanto que a declaração, a declaration, ela vai trazer um novo nome. Ela vai criar um novo nome, certo? Toda aquela ideia da gente ter as palavras reservadas, né, que a gente já tem na própria linguagem, as palavras-chave. Quando a gente cria um novo nome, a gente está, de fato, criando uma nova palavra reservada que
é só para aquele programa, certo? Que no caso é só para aquele escopo, inclusive. Então, dentro daquele escopo, a gente vai estar, de fato, tendo um nome, uma palavra reservada que a gente criou, que vai conter o nome de uma variável. E aí, o principal motivo disso é justamente para que no futuro a gente possa ter alguns controles melhores, certo? Então, existem locais, certo, em que a gente não pode declarar uma variável, certo? Então, a gente não pode, dentro de locks, a gente não pode declarar uma variável dentro de um if, certo? Então, ter regras desse jeito, no caso, ter essa separação de declaration, permite que a gente tenha um controle mais fino, de fato, da nossa linguagem no futuro e de onde que a gente pode ter declarações que, por enquanto, são apenas de variáveis, mas também no futuro vão ser de funções. Então, basicamente por conta disso que a gente, de fato, criou uma nova regra, uma regra acima, justamente para que a gente consiga ter um controle melhor da nossa gramática e de onde a gente consegue permitir alguns tipos de declarações. Então, mesmo que a gente tenha de fato feito essa separação na nossa gramática, certo? Quando a gente vai para o nosso código, a declaração de variáveis vai ser de fato algo que vai estar dentro da própria classe statement. No caso, vai ser uma subclasse da classe abstrata statement mesmo, até para simplificar as coisas, certo? Então, a gente vai ter esse novo tipo var, certo? E dentro de expression, a gente vai ter esse novo tipo variable, justamente para poder abarcar aquela adição à nossa regra de identifier dentro do... no caso, aquela geração de identifier dentro da regra primary. E aí, com isso, agora a nossa regra inicial, né, nossa regra mais acima mudou. Não é mais statement, agora é, de fato, declaration, certo? Então, a gente tem que chamar o método declaration, certo? Dentro da nossa classe inicial do parse. E aqui nós temos o nosso método declaration, certo? Ele vai verificar se estamos analisando a declaração de uma variável. Caso seja, ele chama o método var declaration. Caso não seja, ele vai chamar o statement para seguir aquele fluxo lá que a gente já tinha visto anteriormente, certo? Então, esse aqui é o momento, esse é o lugar em que a gente vai finalmente poder utilizar também a nossa função synchronize, certo? Então, caso exista algum erro dentro dessas duas chamadas, né, seja de var declaration, seja de statement, que nós temos até o momento, ele vai pegar, né, vai receber esse erro e ele vai chamar o nosso método synchronize, que vai fazer aquele nosso descarte de tokens até chegar num novo ponto de parada, onde seja seguro, né, para que ele possa retomar a execução, enfim. E aí, aqui está a implementação da nossa regra, né, da var declaration, certo? Ele vai exigir um identificador para o nome da nossa variável. Então, ele vai verificar se tem um token de identifier, né, através do consume. Se não tiver, ele declara um erro, porque a gente precisa que a variável tenha um nome. Ele vai ver se tem um igual, né, se no caso a gente vai querer atribuir um valor para essa variável. Se tiver, ele vai buscar essa expressão que vai conter esse valor, né? E depois disso ele vai verificar se tem aquele nosso ponto e vírgula, né, que é necessário, e aí ele vai criar esse nosso novo nó de variável e vai retornar ele. E também a gente precisa alterar a nossa regra de primary, né, que é para justamente a gente conseguir verificar, né, quando a gente tem uma variável, né, quando a gente quer utilizar uma variável, a gente escreve o nome dela. Então, para isso, a gente adiciona essa regra. Caso a gente, dentro de primary, né, a gente encontre um identifier, é porque a gente está se referindo a uma variável e a gente retorna esse nosso nó de variable. Então, nós estamos falando aqui de variáveis, enfim, de parsing de variáveis, de que agora a gente pode fazer o parsing da variável, nossa gramática suporta a variável. Mas onde que a gente vai colocar essas variáveis? Que a gente está falando que a gente vai poder criar agora, onde que a gente vai conseguir colocar elas, enfim. Então, a gente precisa de uma memória, né? A gente precisa de um local para armazenar essas variáveis
de forma assim, que a gente consiga depois pegar esses valores, né, pegar os nomes delas, pegar o valor atrelado a elas. Então, a gente vai fazer isso através de um ambiente, né, de um environment, que também pode ser chamado de tabela de símbolos, mas aqui a gente vai chamar de ambiente ou de environment, certo? Então, a gente vai criar uma classe environment, que ela vai ser, de maneira muito simples, um mapa, certo? Um hash map ou um dicionário, certo? Que vai, de fato, ligar, né, associar um nome, uma string, a um valor, naquela mesma ideia que a gente já tinha abordado antes, que vai ser um object, justamente para poder abarcar aqueles nossos quatro tipos, né, de valores. Pode ser o null, caso seja vazio, né, o nil do Lox, a string, caso seja um texto, o double, caso seja um número, e o boolean, caso seja um valor lógico. Então a gente vai criar essa nossa classe que vai conter esse nosso mapa, né, esse nosso hash map, esse nosso dicionário, como você preferir chamar. E aí a gente vai ter o nosso método define, que ele vai adicionar uma variável nesse nosso ambiente, certo? Nesse nosso environment, ele vai adicionar, de fato, uma variável com um nome e um valor dentro do nosso mapa. E ele também vai ter esse nosso método get, que vai ser responsável por recuperar o valor da variável. Então, ele vai procurar essa variável no ambiente pelo nome. Caso ele encontre, ele retorna o nosso valor. Se ele não encontrar, ele vai dar um runtime error, certo? Que é no caso de que a gente tem um código que está chamando, né, se referenciando a uma variável que não foi declarada, certo? Então, esse nosso environment ele vai ser utilizado dentro da nossa execução, né? Junto da nossa classe interpret, que é de fato durante a execução do nosso código. Então, esse erro aqui seria lançado no caso de que a gente na nossa geração da nossa árvore, né? A gente gerou lá embaixo um noIdentifier para um nome, só que aquele nome não foi em nenhum momento do nosso código declarado, né? Previamente não foi declarado aquela variável com aquele nome. Então a gente está procurando uma variável que não existe, a gente gera um erro de execução. Então, quando a gente está numa linguagem de tipagem estática, né, o compilador consegue detectar essa questão, esse problema, né, de a gente estar se referenciando a uma variável não declarada em tempo de compilação, né, que seria justamente naquela nossa ideia na geração da árvore, né, quando a gente estivesse gerando aquela nossa árvore, a gente conseguiria verificar que aquele nome não tinha sido feita nenhuma menção dele antes, enfim. No entanto, a nossa linguagem LOX, ela é justamente uma linguagem de tipagem dinâmica, então a existência de uma variável só pode ser verificada enquanto a gente tenta acessar ela em tempo de execução, certo? Então, por isso a gente vai lançar um runtime error dentro desse nosso método get em environment. Então, agora a gente precisa ligar esse nosso ambiente, né, esse nosso environment, ao nosso interpretador, e a gente faz isso adicionando um campo do environment dentro da nossa classe do interpretador, certo? Então, a gente vai ter esse nosso novo campo, e agora a gente pode, de fato, interpretar, né, fazer a execução da nossa declaração de variáveis, certo? Então, a gente vai ter esse nosso método visitVar statement, certo? E a lógica é, se a gente tiver uma expressão de inicialização, que no caso seria a parte da atribuição, a gente vai verificar esse valor, certo? E isso, gente, como é que é a palavra? Isso é exatamente aquilo que o nosso compilador, o nosso interpretador de qualquer linguagem que a gente pense, faz. Quando a gente escreve, por exemplo, x igual a x mais 1, certo? A gente vai primeiro avaliar o nosso lado direito, certo? Aquilo que está depois da igualdade, o valor que vai ser atribuído, e depois a gente olha para a nossa expressão que está sendo, no caso, para a variável que vai ser guardada esse valor. Então a gente olha primeiro para aquilo que está depois do igual, né? Qual que vai ser o valor que vai ser atribuído, para depois a gente olhar de fato a quem esse valor vai ser atribuído. Esse princípio está sendo aplicado aqui até mesmo na declaração da variável, certo? Então,
a gente vai fazer essa verificação. Caso não tenha, né, caso a gente não queira declarar a variável já iniciando o valor dela, a gente vai saber que esse valor é nil por padrão dentro da nossa linguagem LOX, certo? Que em Java é representado por null, certo? E aí a gente vai pedir para que o environment faça a definição, enfim, guarde esse nosso nome, essa nossa variável. E aí, quando o nosso interpretador vai encontrar, né, uma expressão de variável, né, ele vai visitar um nó expression.variable, né? Então, aqui nós já não estamos mais tratando de statement, estamos tratando de expression, então isso gera um valor. Então a gente vai, de fato, retornar o valor que o environment retorna para a gente quando a gente dá aquela função lá get, chamando pelo nome da variável, né? Então a gente procura pelo nome da variável no nosso environment, ele vai retornar o valor. Se tiver, senão ele vai lançar um runtime erro. Mas se tiver esse valor, ele retorna esse valor para a gente. E a gente vai devolver, de fato, esse valor com essa nossa função de visitar a variable expression. E até agora, a gente está, de fato, podendo declarar variáveis. E quando a gente declara elas, a gente consegue inicializar elas. Mas a gente não está lidando com a situação de a gente poder mudar o valor dela depois. Então, a gente não está lidando, no caso, com a atribuição, né? A gente está apenas lidando com a declaração, e é isso que a gente quer atacar agora. Então, a atribuição, ela vai ser, de fato, uma expressão, certo? Nós não vamos mais estar lidando com nenhuma declaração e nem uma instrução, certo? Porque ela produz um valor, que no caso vai ser o valor a ser atribuído na nossa variável, certo? Então, isso vai permitir que a gente consiga fazer aquele nosso encadeamento, né? Tipo, que, por exemplo, quando a gente tem duas variáveis e a gente quer falar que a variável, por exemplo, x é igual a y, que é igual a valor, a gente sabe que valor vai ser atribuído a y, e aí o valor contido dentro de y, que no caso é string valor, vai ser também atribuído a x, né? Justamente aquela nossa ideia lá de associatividade à direita, que é aquilo que a gente vê quando a gente tem, por exemplo, aquela ideia lá que eu havia falado, né, do x igual a x mais 1, a gente avalia primeiro o valor da expressão mais à direita, no caso, o valor de fato que a gente quer atribuir, né, que no caso seria x mais 1, e depois a gente atribui esse valor ao nosso lado esquerdo, né, que no caso seria o x. Então, na nossa gramática, essa nossa atribuição ela vai ter uma precedência muito baixa, no caso vai ser a nossa nova regra com a precedência mais baixa, fora a expression, né, que é aquela nossa regra inicial. Então, a expression vai ir para assignment, e assignment, de fato, que vai chamar a regra equality, né, que está abaixo. E, bom, é uma regra que é associativa à direita, certo? Aquela nossa mesma ideia lá que eu havia falado, certo? Então, a gente vai ter o identifier, né, o terminal identifier, aí o terminal de igualdade, né, e aí, de fato, a gente vai chamar assignment de novo. Aquela mesma ideia que a gente viu na regra unary é a mesma arquitetura de regra, a mesma ideia de regra para garantir a associatividade à direita dela, certo? Então a gente vai criar, né, aquela nossa nova classe assign, que vai estar dentro de expression. Então a gente adiciona isso daí no nosso, na nossa ferramenta, né, generate AST. E a gente vai ter uma diferenciação, né, do porquê que um assignment, né, ele não pode só apenas atuar como uma expressão binária, certo? E o motivo disso é por causa que o nosso lado esquerdo de um assignment ele não pode ser igual a um operador binário, porque a gente não pode com que o lado esquerdo contenha qualquer tipo de expressão. A gente precisa que o lado esquerdo de um assignment, né, seja de fato um identificador. Ele precisa ser de fato uma variável que a gente esteja atribuindo. E aí a nossa estratégia para poder fazer justamente essa nossa atribuição vai ser uma estratégia de certa forma otimista, certo? Então, primeiro a gente vai analisar uma expressão de maior procedência, no caso, assumindo que ela vai ser o lado esquerdo, né? Assumindo que a gente vai estar recebendo daquela expressão
o nosso identificador. Depois a gente vai verificar, né, se a gente vai ter uma igualdade. Se não for, a gente não tem uma atribuição, certo? E se for, a gente vai, de fato, fazer a validação para saber se esse nosso lado esquerdo ele é, de fato, uma variável, certo? Então, fazendo isso, a gente vai garantir a associatividade à direita. Então, a gente vai atualizar aquele nosso método expression dentro do nosso parser para que ele, de fato, esteja de acordo com essa nossa regra, certo? Então, o nosso método expression ele vai retornar o assignment e a gente vai ter aqui o nosso assignment, certo? Então, a gente vai, como eu falei, analisar essa nossa regra, essa nossa expressão que, no caso, estaria à esquerda, certo? Caso essa nossa expressão, depois dessa expressão à esquerda, que a gente não sabe qual que é, a gente encontre um igual, quer dizer que nós estamos lidando com uma atribuição. Se não, a gente só esquipa todo esse código e vai lá para o return expression, quer dizer que é uma expressão qualquer que não seria um assignment. Caso tenham igual, então é um assignment, então a gente precisa fazer algumas verificações, certo? E a gente vai pegar o nosso token, né, o token do igual, né? E a gente também vai analisar a nossa expressão à direita com aquela nossa regra do assignment, né? Que é para garantir a associatividade à direita, certo? E aí, depois que a gente fizer essa verificação, a gente vai, de fato, verificar se aquela nossa expressão que a gente tinha gerado lá em cima, no início da função, ela faz parte de expression.variable, ou seja, é um identificador. Se for tudo certo, a gente pode criar o nosso assign, tá tudo certinho, tudo em paz, beleza, vida que segue. Se não, a gente está tentando atribuir alguma coisa a algo que não é uma variável, certo? Então, basicamente, essa é a nossa ideia que a gente vai ter aqui nessa nossa classe, nessa nossa função, nesse nosso método assignment dentro da nossa classe do parser. E aí, é necessário também que nosso environment receba um novo método para que ele possa atualizar uma variável existente. Então, ele vai procurar a variável no escopo. Se ele encontrar, ele atualiza ela com o valor que ele recebeu. Se não, vai lançar um runtime error, porque a gente está tentando atribuir um valor a uma variável não declarada, certo? Percebam que esse nosso erro que a gente está encontrando nesse nosso método assignment dentro do nosso parser é apenas caso nós estejamos tentando fazer a atribuição de alguma coisa, de algum valor, a algo que não seja uma variável, certo? Desde que seja uma variável, desde que seja um identificador, beleza, a gente pode fazer a atribuição, certo? Aqui, a gente está verificando, né? A gente está, no caso, vendo que essa atribuição, que quando a gente passou por aqui, a gente viu que era um identificador, que era uma variável, certo? Aqui a gente viu que essa variável, no caso, ela não existe, certo? Então a gente pode escrever no nosso código, por exemplo, para o nosso parser, a gente pode escrever var b, ponto e vírgula, nova linha, b, var a, no caso, ponto e vírgula, e na linha seguinte, b igual a 5. Para esse nosso parser aqui, tá tudo certo. Você criou uma variável, tá tudo certo, utilizou a sintaxe correta, e depois você fez uma atribuição também utilizando a sintaxe correta. Ele viu que B vai ser identificador, né? Para alguma coisa, ele não sabe o que é, ele não se importa com isso. Ele quer apenas que seja identificador. É o identificador, tudo certo. Então, B igual a 5, tá tudo certo, tá fazendo toda a regra corretinha. Só que quando chega aqui, quando ele vai procurar o B dentro desse nosso environment, ele vai ver que B não existe, B não foi criado. Então, por conta disso, ele vai lançar esse erro, certo? Então, apenas para ter essa diferenciação do erro de uma parte para o erro de outra, né? Do erro, no caso, que a gente pode encontrar no parser, para o erro que a gente encontraria aqui nesse assign, por exemplo. E aqui está, de fato, a implementação da nossa atribuição dentro do interpretador, né? Ele vai avaliar a expressão que a gente vai ter à direita, né? Que seria, de fato, o valor que a gente vai ter, enfim, o valor que vai ser atribuído. E a gente
pede para que seja o nosso ambiente, nosso environment, faça a atribuição desse valor à variável. Bem, agora podemos chegar na nossa parte de escopo, certo? Então, até agora as nossas variáveis todas, elas vivem no nosso escopo global, certo? Nós não temos de fato como criar escopos locais, coisa que a maioria das linguagens permite, inclusive locks, certo? E em locks utilizaremos a mesma sintaxe de linguagens, como por exemplo Java, C, C++, que utilizam chaves, certo? Para a declaração de blocos, ao invés de fazer isso por indentação, como linguagens do tipo Python e JavaScript, enfim, porque isso acaba facilitando bastante a nossa gramática, certo? No caso, utilizar chaves facilita muito a nossa gramática. Então, a gente tem esse exemplo de código, certo? Nós temos a variável a declarada de maneira global e temos um escopo local que também cria a variável a, certo? Só que essa variável a fica de maneira local e quando a gente printa ela dentro do escopo local, ela é printado o valor de dentro e depois de fora ela printa o valor de fora, certo? Isso é algo que é chamado de shadowing e isso vai ser mais retratado em algumas aulas aí para frente, certo? Mas é algo que é possível de ser feito, especialmente no quesito de variáveis globais para variáveis locais, certo? Então, vamos introduzir aqui a nossa gramática para esses nossos blocos, certo? E a gente vai, de fato, constatar que um bloco ele é uma lista de declarações, certo? Então, basicamente, dentro dos nossos statements, nós temos o statement de um bloco e o bloco é, de fato, isso. Você vai ter as chaves ao redor dele e ele vai ser uma declaração ele vai ser várias declarations sucedidas, certo? A gente também pode ter um bloco vazio, né? Percebam que a gente está utilizando um asterisco ali, coisa que em tese não faz muito sentido, né? Vai ser só o bloco, em termos de funcionalidade do código não vai mudar nada, mas a gente pode de fato ter o bloco vazio, que nem a gente às vezes faz, né? Enfim, antes de implementar alguma função a gente deixa lá, por exemplo, em C a gente deixa a função só com as chaves e a gente compila e de fato não gera nenhum erro, talvez um warning ali no máximo, falando que a função está vazia, mas de fato não é algo impeditivo, certo? Aqui a gente tem a alteração da nossa GenerateAST, né, com a adição de uma nova classe dentro de statement, no caso a classe block, certo? Que é uma classe que, como vocês podem ver, ela vai conter uma lista de statements, certo? Essa lista vai de fato conter todas as instruções, né, todos os statements que a gente tem dentro daquele nosso bloco, certo? Daquele nosso escopo, daquele nosso bloco de código. E aqui a gente tem a atualização do nosso método statement dentro do parser, para que a gente de fato, caso encontre, né, um left brace, né, a nossa chave esquerda, a gente de fato acesse esse código, essa função block, e a gente retorne esse statement.block, certo? E aí, essa função block, ela vai de fato consumir todas as instruções que a gente tem dentro do nosso bloco, certo? Até que duas coisas aconteçam, né? A primeira é ele encontra o brace direito, né? No caso, a chave direita. E aí, nesse caso, ele vai encerrar e vai retornar toda a nossa lista, né? Que a gente ficou gerando. Ou caso ele chegue no final do código. E se ele chegar no final do código, quando ele for rodar esse consume write brace, né? Ele vai tentar consumir a chave direita. Ele não vai conseguir. E aí ele vai lançar essa exceção, certo? Que ele indicando que de fato a gente tem o início de um bloco de código sem que esse bloco seja fechado. E aí a gente precisa abordar a ideia do nosso escopo, certo? Que está atrelada ao nosso bloco, certo? Então, como que o interpretador vai lidar com o escopo, né? Acredito que vocês
sabem, né, que quando a gente está tratando de uma linguagem aí convencional, C, Java, Python, enfim, quando a gente tem a declaração de uma variável, ela está atrelada àquele escopo dela. E quando o escopo acaba, a variável morre, certo? Então, se eu tenho uma variável declarada antes de um bloco if, certo? A gente tem, sei lá, int a igual a 3, e eu tenho algum if, eu entro dentro desse bloco, desse if, desse bloco de código, eu consigo acessar o valor de a, certo? Mas aí, por exemplo, isso não acontece, por exemplo, se eu tenho uma função, eu não consigo acessar o valor de uma variável dentro dessa função, uma variável local daquela função, dentro de uma outra função de maneira direta, justamente por causa que os escopos são diferentes, né? São blocos de código diferentes que vão ter escopos representados de maneira diferente. Então, como que o nosso interpretador ele vai lidar com essa questão, certo? Então, a nossa lógica é que quando a gente entrar num novo bloco, a gente vai criar um novo environment, certo? A gente vai ter o campo enclosing agora adicionado dentro da nossa classe do environment. E esse campo desse novo ambiente vai apontar para o ambiente que estava ativo antes. E a gente vai executar as instruções dentro desse novo ambiente, certo? Então a ideia é a gente vai de fato ter uma lista, certo? Uma lista encadeada de escopos, né? Então a gente vai ter o escopo atual e esse escopo atual vai apontar para o que antes dele ser o escopo atual era o nosso escopo atual e isso vai acabar eventualmente formando uma lista. E sempre que a gente sair de um bloco, a gente vai descartar o ambiente que a gente estava, né, esse ambiente atual, e a gente vai retornar para o ambiente que nós estávamos anteriormente, certo? Lembrando que a gente nunca vai ficar sem ambiente, por causa que em última instância a gente vai estar lidando com o nosso ambiente global, com o nosso escopo global, certo? Que é o primeiro ambiente que a gente inicializa qualquer código. Então, a gente vai implementar isso. A gente vai adicionar dentro da nossa classe environment esse campo final environment enclosing, certo? Que vai ser justamente esse nosso, entre aspas, ponteiro, né? Que vai estar apontando para o nosso ambiente anterior, certo? E aí a gente vai ter a adição de dois construtores, certo? O primeiro construtor sendo aquele construtor default, certo? E o segundo vai ser, de fato, para sempre que a gente for criar um novo escopo, que não seja o global, né? Para o escopo global vai ser sempre aquele primeiro, mas para o de baixo, como a gente sempre vai ter pelo menos um escopo, no caso que seja o global, por exemplo, a gente vai sempre estar utilizando essa chamada de baixo, e a gente vai justamente passar para essa criação desse environment o pai como argumento, certo? Então, basicamente, quando a gente criar um novo environment, a gente vai passar o environment que era o environment atual antes desse estar sendo criado, e aí esse novo environment criado vai de fato guardar esse environment antigo como o seu pai. E aí, quando esse environment for de fato ter terminado a execução dele, né, no caso, for terminar a execução de bloco de código atrelado a esse nosso novo environment, ele vai parar de ser utilizado e vai devolver para a gente qual era o pai dele antes. E assim a gente nunca vai ficar sem escopo. O nosso método get agora vai implementar uma coisa que é a questão dele conseguir buscar a variável que está sendo procurada também nos escopos anteriores, que é aquela ideia que eu tinha falado, né? Se a gente tem a declaração de uma variável, por exemplo, dentro de uma função e mesmo num bloco if dentro dessa mesma função, eu devo conseguir acessar as mesmas variáveis que estavam declaradas anteriormente. Eu tenho que conseguir ter acesso aos escopos anteriores. A gente faz isso através, basicamente, disso aqui. Então, quando a gente tiver esse é o nosso método get, se a gente não encontrar o valor no nosso enclosing atual, no nosso ambiente atual, eu verifico se eu tenho um pai, né, se eu não estou no escopo global. Caso eu não esteja, eu peço para que o meu enclosing pai, né, o meu ambiente pai, o ambiente que veio antes de mim, ele verifique se ele possui essa variável, certo? E aí, a mesma coisa, caso a gente avalie todos os ambientes e eles não tenham essa variável, a gente pede para que ele
a gente lança um erro, falando que teve um erro de execução. O nosso método assign vai implementar essa mesma lógica, ele vai olhar para o escopo atual para ver se tem a variável. Se não tem, ele vai pedir para que o pai dele verifique se ele possui a variável, e se não, ele vai pedir para o pai dele, enfim, e assim até chegar no escopo global, e caso não encontre, ele vai lançar o erro, certo? A mesma lógica que a gente acabou de implementar para o método get. E aí nós temos agora a implementação desse nosso método visitBlockStatement, certo? Que vai ser o método do nosso padrão visitor para o bloco, certo? E ele vai chamar essa nossa função auxiliar executeBlock, certo? Que ela vai ser responsável por gerenciar, né, esse nosso escopo que a gente está criando, nosso ambiente, que está sendo criado justamente na chamada dela. Então, na chamada dela, a gente já cria um novo ambiente, utilizando aquele segundo construtor, passando o que seria o ambiente atual que a gente está executando, certo? E aqui está a implementação desse nosso método executeBlock, certo? Ele guarda o ambiente previous, considerando esse, pegando, né, o this environment, que é o ambiente atual que estava sendo executado, esse se torna um ambiente anterior. E o novo environment, ele atualiza com o this, se torna esse block environment, certo? E aí ele executa o for para cada um dos statements que a gente tem na nossa lista, a gente vai executar eles, aquela mesma ideia, sendo que se algum erro de execução, algum runtime acontecer, a gente tem a cláusula finally para garantir que mesmo que algum erro aconteça, a gente vai retornar para o nosso bloco de escopo anterior, certo? Então, essa cláusula finally ela é essencial para que a gente não fique perdido num bloco de escopo local que deveria ter sido descartado já, mas não foi. E com isso a gente termina a nossa aula por aqui. Temos aqui alguns desafios para vocês, certo? Como sempre. E nessa aula a gente conseguiu, de fato, implementar agora instruções, certo? O nosso interpretador agora deixou de ser uma simples calculadora. Ele consegue ter instruções de print, ele consegue armazenar valores, ele também consegue ter bloco, certo? E no nosso próximo capítulo a gente vai finalmente adicionar também o controle de fluxo, certo? A gente vai conseguir ter instruções de if, os laços while, os laços for, e, enfim, também utilizar os nossos operadores lógicos end e or para criar as nossas cláusulas lógicas, certo? Então, nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, certo? Compartilhe a aula, o curso com algum amigo que você acredita que vai se interessar. Não esqueça de deixar o like no vídeo para divulgar e também de acessar a descrição do vídeo para poder encontrar o material que a gente disponibiliza, os slides, também link para o GitHub contendo o código do nosso projeto, caso você queira pegar ele, certo? Então, é isso. Até a próxima.